palavra de Deus hoje é lá em Isaías, que fala ao respeito de abandono. Hoje o tema é esse: abandono é vencido através da fé. Amém? Isaías, vamos ler, deixa eu ver aqui, 54. Para ter progresso, para vencer o abandono, precisa você saber aonde você tem depositado a sua fé. Aonde você tem se entregado. Será que você tem se entregado mesmo a Cristo? Ou você tem se entregado aos problemas, aos sentimentos, às desculpas, até mesmo relaxadamente tem procurado fazer a obra de Deus, ou até mesmo dentro da sua própria casa? Não tem sido como Deus quer. Então a gente vamos estar aprendendo juntas hoje sobre isso. Vamos ler do versículo 1, amém? Amém. Diz assim, ó: canta alegremente o estéril, que não desde a luz, rompe em cântico e clama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que filhos da casada, diz o Senhor. 2. Aprinha o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeça alongasses as suas cordas. Fixa bem as tuas estacas. 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência, família, possuirá os gentios e fará que sejam habitadas em cidades assoladas. 4. Não temas, porque não será envergonhada. Aí diz assim: e não te envergonhe, porque não será humilhada. Antes que esteja na vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. 5. Porque o teu Criador, o teu marido, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, e Santo de Israel, o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. 6 diz assim: porque o Senhor te chamou como mulher, olha só. No 6 diz assim, ó: porque o Senhor, vou até ler bem pausadamente para vocês entenderem. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, triste de espírito, como a mulher da mocidade, que foram desprezada e abandonada, dá no mesmo, tá? Diz o teu Deus. 7. Ou em breve momento te deixe, mas com grande misericórdia reconhecerei. Amém? Você vê. Quando a mulher ela dá à luz, ela não olha o processo da gravidez, por mais que ela passe, né? E quando ela tá naquela situação de tá chegando próximo, né? Aí vem aquelas vozes, cada um diz uma coisa, né? Ó, cada um conta a sua experiência. Ó, a outra foi boazinha, ai, a pressão subiu do nada. Olha, o neném veio, mas ela não veio do hospital. Aí, se você não tiver uma fé, você não tiver coberta da promessa de Deus, crendo na palavra de Deus, orando, fazendo o processo da vida espiritual que é necessário, você desaba ouvindo isso.
E isso também não acontece não só quando uma mulher está gestante. Às vezes é quando você está para receber uma vitória. Quando você está para ser abençoada. Todas as vozes vêm para tentar tirar o teu foco. Para tentar botar dúvida. Para você abandonar aquela situação. Às vezes abandonar um serviço certo. Às vezes uma situação, uma pessoa que está te ajudando, você abandonar também. Mas nunca bota na cabeça da pessoa que ela tem que abandonar o pecado. Abandonar a mentira. Abandonar a falsidade. É muito forte isso, né? Então a pessoa, ela fica ali deixando as trevas dominando ela, em vez de ela avançar com cântico, com clamor, com alegria, sendo a própria oferta, dando o melhor para Cristo, mesmo com tamanhas circunstâncias, mesmo tamanha luta. Mas quando você é de Deus, a mulher de Deus, você sabe o que tem que fazer. Toda mulher que é de Deus, tem o Espírito de Deus, ela sabe. Se eu sei que eu tenho que orar, eu vou perguntar se eu posso orar. Se eu tenho que ir para o culto, vou perguntar se eu tenho que ir para o culto. Se eu tenho que jejuar, eu vou perguntar se posso jejuar. Eu sei, eu tenho que saber da minha salvação, da minha espiritualidade. A não ser se eu quero disfarçar e dar desculpa. Aí fico, não, mas ninguém falou, ninguém pediu, ninguém disse. Precisa, se você diz que é filha de Cristo, é uma mulher de Deus e tem a direção de Deus, ele mesmo fala contigo. Por mais que ele possa usar o pastor, pode usar uma missionária, pode da maneira que queira, mas há uma necessidade de você saber o grau da sua espiritualidade. Então, quando você chega a esse ponto de abandonar às vezes, abandonar os seus sonhos. Quantas mulheres abandonou os sonhos dela? Por causa, às vezes, de uma aventura, por causa, às vezes, de uma situação mal entendida. Ela jogou tudo pro alto. Outras deixaram de servir Cristo. Outra estava lá servindo Jesus com uma alegria imensa, uma obreira abençoada. Veio uma palavra, ela não pensou duas vezes. Abandonou a fé. Então, isso é fato. Nós temos que ser uma mulher amadurecida, temente, obediente. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que pelo menos procurar, né? Vou fazer a minha parte. O pastor está ali fazendo a parte dele de pregar. Eu é de dar ouvido. Eu é de botar em prática. Aí, o que é para ser abandonado não abandona. Que é o pecado, a mágoa. Por que não abandonou, gente? Essa mágoa, essa paixão ilícita. Quantas mulheres estão sofrendo porque ela deixa se levar pelos sentimentos, as emoções. Aí fica ali um chororô. E chora na igreja, e chora na praça, e chora na igreja, e chora no trabalho, chora na padaria. E as pessoas, meu Deus, o que essa mulher tem? Aí a pessoa já vai falar, você está deprimida, você está com depressão. E você não aceita. Você fala, não, tô não. Não. É porque ninguém me entende. Mas como é que... Nem você está entendendo você mesmo. Porque se você entendesse você mesmo, você procuraria ajuda. O primeiro passo é aceitar ajuda, é ser humilde. Eu preciso de ajuda. Não querer resolver do seu jeito e fazer tudo errado. E às vezes, além de você estar errada de agir assim, ainda leva outras pessoas a errar. Esse que é o pior. Por causa das suas emoções, você quer... Aí destrói muitas das vezes as emoções dos filhos. Destrói às vezes as emoções do próprio marido. Porque tá mal, termina ferindo. Termina falando coisas que para botar o homem no chão.
Porque você está querendo mudar, mas machucando a própria carne. Então o que acontece? Muitas mulheres, elas estão assim. Ela quer viver com os problemas dela, mas não resolve. É uma mulher solitária. Uma mulher solitária, ela pode ter filho, mas é como não tivesse, porque ela não resolve nada. Ela não resolve nem a vida dela, nem a vida dos filhos, não resolve nada. Porque ela é uma pessoa que está mal resolvida dentro dela. Isso é muito forte, isso, gente. Então ela não consegue. Ela pode ser casada, mas vive como que não fosse. Ela pode ser mãe, mas é como que não fosse. Porque ela não toma nem a responsabilidade de uma mãe. Que é muito sério. Quem dá... Ontem nós estávamos falando isso na reunião da família, que tem muito pai e mãe que estão perdendo autoridade dentro de casa. Aí vira bagunça. Filho não tem que gritar com mãe. Que isso? Não. Não. E ontem quem puder ver a pregação da família, da data de ontem, que foi data 30? Hoje é 1º, né? Sim. Hoje é 1º. Ontem foi 30. Vejam, você não vai se arrepender. Vai abrir sua visão de família. Vai lhe ensinar, seja você solteira, casada, viúva, divorciada, não importa. Vai lhe dar uma direção como lidar com os problemas que acontecem no dia a dia. Então, tá falando desta mulher aqui, ela, na verdade, ela queria ser consolada, ela queria ser compreendida, mas estava faltando da voz obedecer o Criador, que é Jesus Cristo. Quantas mulheres estão aí sentindo desamparada, triste, abatida de espírito, porque ela desprezou o principal, que é Cristo Jesus. O principal na tua vida, que faz toda a diferença, a fé. Por um momento, por algum dinheiro, se vendeu um prato de lentilha. Então, você que quer mudar de história, quer tirar esse opróbrio que está na sua vida, que vira e mexe, vem a lembrança, você tem que vencer através da fé. Só é vencido através da fé e também da obediência. Não precisa você falar assim para mim, mas fé eu tenho, mas a fé sem obra, ela é o quê? Ela é morta. E a obra é a obediência, é você mostrar o resultado da sua fé. Qual tem sido o resultado da sua fé? Porque quando uma pessoa, ela vê resultados na vida dela, ela fica até mais animada. Porque ela tá vendo, comecei o mês que passou, já tomando muitas decisões, mas já tô vendo que eu tô entrando em dezembro, já para tomar posse de coisas grandes. Porque eu abri mão de algo lá atrás para fazer o novo e acontecer a novidade de vida que o Senhor nos promete. Mas tem coisas que é você que tem que decidir, você que tem que acordar cedo, você que tem que ir atrás de documentação, você que tem que fazer a sua parte. Aí a pessoa fica esperando tudo de Deus. Ah, não, Deus vai me dar. Deus vai me dar e Deus vai me dar. Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar uma família, Deus vai me dar... Que Deus vai te dar como? Com essa preguiça, com essa falta de fé. Aí ele seria injusto. Aí tem aquela que acorda cedo, vai buscar, vai para a consagração, vai para o monte, né? Vai falar nisso, tô com saudade do monte. Eita, já surgiu uma luz aqui. Olha, é se edificar
É renovação. E só vai para um monte só as fortes comigo. Deus vai trazer mulheres que querem mudar de vida, de história. Tá cansada. Tá o cansaço espiritual e físico. Ela não quer mais essa situação, ela quer mudança. Ela não quer mais mermice do ano que passou. O ano que passou, passou. Tem pessoa que ela vive do testemunho. Ela tá 30 anos na igreja. Ela vive daquele primeiro testemunho que deu no primeiro mês que ela foi para a igreja. Ela fica falando isso a vida toda. E não tem outro testemunho. E não tem, não. Porque o nosso Deus é Deus de renovador, Ele. Ele renova. Nós não podemos viver da glória do passado, dos testemunhos do passado. Nós temos que fazer a diferença. E essa diferença começa pela nossa fé, a nossa atitude. Eu confesso para vocês que quando eu achava que não havia necessidade de sacrificar, de se entregar, de se lançar, de se doar a própria vida também, não é só oferta não, só vida toda no altar, eu ficava naquela teimosia. Pô, será que é assim mesmo? Será que é bem assim mesmo? No início eu ficava, sabe? Quando eu parei de ficar querendo entender e ficava naquela, o pastor tá pregando e debatendo dentro na nossa cabeça, assim. Acontecia comigo. Mas não é bem assim. Aí ele fala isso porque ele tá no altar. Se ele soubesse a minha luta. Mas ele tem também, e já viveu também, já sentou como povo. Então, eu parei de ficar questionando. Quando eu parei, foi onde que Deus começou a mudar. Quando eu parei de ficar, por que eu não tenho isso? Por que ainda não veio isso? Quando tem que ser, você vai fazendo sem procurar, como é que se fala? Quando tem pessoas que ela faz, mas já pensando no retorno, né? Interesse. Quando eu passei a fazer tudo para Cristo, até mesmo para atender uma mulher na igreja, eu botei, se Deus me abençoar, amém. Se não abençoar, eu vou fazer de todo o meu amor, todo o meu carinho. Se essa pessoa quer, está sofrendo, quer, está pedindo ajuda, por que eu vou falar não? Eu estou falando, bem claro. Quer ajuda, quer obedecer, então eu vou me lançar. Eu não posso mais perder tempo. Assim é vocês. Vocês não podem perder tempo. 2024 chegando. Tem que estar seu ministério avançando. Tem que estar a sua casa, a sua família, o seu posicionamento dentro de você tem que estar renovado. Sempre as mesma angústia, sempre os mesmo problema. Desculpa a expressão, mas sempre os mesmos fracassos, sempre as mesmas desculpas. Quantas mulheres têm vivido assim dentro da igreja? Às vezes o pastor já até sabe o que ela vai falar. E acaba o culto, quer falar de novo, quer oração de novo. Já teve um culto de quase 2 horas. Que tanta oração é essa? Não é a oração que você está precisando. É agir, botar em prática. É ação. A fé é ação. A fé é ação. Aí, aprende, mas não vive. Ouve, mas faz da maneira que quer. Como vai ter resultado dessa maneira? Então, tem mulheres que ela está sofrendo porque ela mesma está deixando se sufocar. Os problemas vão vir e ela fica assim, ó, Deus vai abençoar. Mas Deus já faz muita coisa. Deus já deu a palavra. Deus já deu o filho dele para morrer por nós. Deus já fez coisas na tua vida que você já viu o sinal. Precisa ele provar o que para você agora? Tem mais nada para Deus provar, gente. Só falta nós tomar vergonha na cara.
Quantas mulheres não têm tomado posicionamento porque fica dando desculpa? Eu lembro bem que havia uma mulher que ela vivia dando desculpa. Eu não posso abandonar minha filha em casa. Mas eu não posso abandonar minha filha em casa. Então como eu vou fazer a obra de Deus? Mas eu não posso abandonar minha filha. Ah, pastor, me desculpa, mas não posso. E a filha dela já era grandinha. Não era de pequenininha, de colo, não, já grande. E eu falei, aí ela veio conversar comigo. Ai, amiga, me desculpa, mas o pastor fala que é por amor, mas toda vez que ele fala que nós temos que fazer, tem que se dar, tem que fazer a obra com ordem e decência, com obediência, eu fico chateada. Porque não é que eu não queira, eu estou na obra, mas eu não quero fazer porque eu tenho minha filha. Eu falei, então você que está errada. Se você não tem tempo, vamos lá. Pensa comigo, vamos lá, pensa comigo. Você foi chamada para ganhar almas. E você não tem tempo para nada, então para que você entrou? Continue trabalhando, sendo próspera, abençoa a obra de Deus de outra maneira. Agora, sempre as mesmas conversas, tem mulheres que ela vive falando coisas que não é real. Aí que acontece? Ela abandonou a verdade que o pastor estava aplicando, direcionando, falando, a palavra de Deus que é a verdade que liberta. Chegou um ponto que quando ela foi ver a filha dormindo, o que aconteceu com a filha dela? Não acordou mais, dormiu para sempre. E não tinha motivo para aquilo. Porque ela falava que a filha era um problema. Eu não posso abandonar a minha filha. Mas quem está pedindo para você abandonar a sua filha? Nem o pastor pede isso. Nem que ele fosse louco. Mas nunca ter um dia da semana para dar para Jesus? Pelo menos um dia da semana? Então, quando ela viu, ela entendeu. Eu pedi a Deus para resolver a minha vida. Olha só o que ela pediu para Deus. O que você pede, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Vigia o que você pede para Deus. Ela falou para Deus que era para Deus resolver, porque ela se sentia muito cobrada dentro da igreja. Ela se sentia muito oprimida. A obra de Deus não oprime, não é fardo, não é peso, não. Se alguém te ensinou isso, é mentira e é errado. Deus fala que o fardo dele é leve. Aleluia. Aí ela orou, ela falou para mim que orou e falou, Deus, resolve, porque eu não quero viver mais essa vida. Mas resolve de vez, faz o que tem que fazer. E falou com toda a determinação e fé. A filha dela não estava com problema de coração, não estava com câncer, não estava com nada disso. Jesus acolheu e está na glória do Senhor, porque era uma menina fantástica. Era uma criança linda e maravilhosa. E ela mesmo dizia, não, mamãe não vem porque não quer. Fica vendo novela. Mamãe não vem, não é por causa de mim não, porque eu tenho maior vontade de ir para a igreja. Tem criança que ela que te chama para a igreja. Meus próprios filhos te chamam para a igreja. Tem crianças aí que estão ganhando os pais, pelo exemplo dele, pai e mãe para a presença do Senhor. Então não adianta você querer botar desculpa que é o seu filho e sua filha. O motivo de você não estar se dedicando para Cristo. A culpa está em você. Quando você assume que o problema está em você, acabou. Não, o problema está em mim, mas eu quero mudar. Como é que eu faço para mudar? Se arrepende, fale com Deus e use sua fé. Não, eu não quero mais viver com a minha teimosia, com a minha desobediência, com o meu pensamento. Ah, não, minha doutrina, não. Eu quero fazer a vontade do meu Senhor Jesus. E Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. E sabe mesmo.
Eu vou dizer para vocês que no dia, foi dia 11 de outubro de 2023. Antes de chegar o dia 11, eu fui confrontada dentro de uma loja, sem ter feito nada daquilo que estavam me julgando. Mas em nenhum momento eu me fiz barraco, só pedi para provar. E não tinha como provar, porque não era verdade, mesmo a câmera ali, não era fato. E eu ali na fé, e falei assim, se a senhora quer que eu resolva isso, de pagar, eu pago. Mas uma coisa que minha mãe me ensinou, nunca ser ladra, nunca pegar um que não é meu. Isso aí minha mãe me ensinou, não foi escola, não foi dentro da igreja, não. Não mexa o que não te pertence. Não pegue o que não é seu. E acabou, a mulher ficou tão sem jeito, havia outra, que me conhecia, falou, não, que isso, não, conheço bem a música. Aí começou ali, pá. E ali a mulher ficou toda desconcertada, depois me pediu perdão, me abraçou, pá, acabou o assunto. Mas eu vim no meio do caminho e falei, Deus, não permita eu ser levantada pastora. Porque se como missionária já está acontecendo isso, imagine como pastora. Deixa não, senhor. Não quero ser levantada pelo homem, por amizade. Se o senhor vê, eu não sei porque eu estou orando. Vim orando. Acho que quem me conhece viu eu subir no morro nesse dia, deve achar essa mulher é doida. Um dia antes. E no mesmo dia ocorreu outra situação. E dia 11 ocorreu a consagração, que eu não esperava. Então, nós temos que muitas das vezes abandonar a nossa vontade, deixar a vontade de Deus prevalecer. E assim eu abri mão. Aquele dia eu descobri que eu não fazia mais. Até então eu não tinha, a gente se fala, né? Eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade de Cristo. Mas quando chega na hora da prova, na hora de você provar essas palavras, que é o difícil, tá? Na hora de alguém te julgar, te condenar uma coisa que você não fez e não é. E você não fazer barraco e saber como lidar com aquela situação no espírito. E tudo que o Espírito Santo foi falando, eu fui da mesma proporção que ele foi falando, eu fui fazendo. E ele foi dizendo, tem um momento que eu fiquei calada, não falei mais nada. Então, eu pensei, se como estar como missionária, já estamos nessa batalha, jurada, sem ter feito nada, simplesmente de querer cuidar de crianças, fazer o bem às crianças. Então eu descobri que o mal não quer que você se posiciona para Cristo. Então ele vem com essas pressões. Mas quando você descobre que é ele, acabou. Pera aí. Na minha mente você não tem. A minha cabeça não é sua. É de Cristo Jesus. Eu vivo para ele, o meu Redentor vive em mim. Então, você imediatamente se desperta. E Satanás ele te abandona de uma maneira correndo. Ele mete o pé. Porque ele vê o poder da autoridade que está em você. Mas quando você não se posiciona, só fica aí dando desculpa, chorando, reclamando, fala com um, fala com o outro. Ah, tá difícil, tá bravo, não entendo isso. Só palavra de derrota. Aí a pessoa que está em sua volta que não é cristã, vai falar, que Deus é esse? Não quero servir esse Deus não. Doente, só dor, só reclamação, só chororô. Para que eu vou à igreja? Para passar isso para mim?
Porque já imagina que é a igreja. Ou não é assim? E não é verdade. É porque a pessoa não quer resolver, ela não quer resultados. Então ela fica dando desculpa, se escondendo. Mas de Deus ninguém se esconde não, tá? Deus vai te achar. Deus vai te achar. E quando a flecha vai, no espírito, não é a flecha de igual índio não, espiritual, te alcança. Aonde você está errando, aonde você está dando desculpa, aonde você está pecando, você é alcançada. E não adianta fugir dos olhos de Deus não, porque os olhos de Deus percorrem toda a terra. Ele sabe de toda a humanidade, o que faz de errado e o que faz de certo. Ele sabe o que você vai pensar amanhã e você não sabe. Então, não pense que pode brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus é muito séria. E ela se arrepende, essa mulher, até o dia de hoje, de ter dado desculpa de fazer a obra de Deus, botando a filha como peso. Se você não quer fazer, é melhor ser honesta. Olha, pastor, eu tentei, mas vou ser povo, vou ser membro, vou me fortalecer, vou me libertar. Melhor do que eu fazer a obra, está tentando se esconder, porque nem eu estou conseguindo me esconder mesmo, nem de mim, nem Deus, não tem como se esconder de Deus. Eu preciso me resolver e dentro de mim eu sinto que tem algo estranho. Então eu vou buscar toda a verdade. Eu vou me libertar. Quando eu estiver pronta, bem, aí eu volto. O Senhor me dá permissão? Que é melhor você salvo, sem uniforme, sem estar com farda, do que uma pessoa com uniforme no inferno. Com a camisa que é do ministério, mas não ter levado as coisas de Deus a sério. Quantos tem acontecido isso? Então nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que abandonar esse sentimento de tudo leva para o coração. Ah, não falou comigo. Ah, abraçou fulano, mas não me abraçou. Ai, não, hoje o pastor hoje foi muito pesado, foi duro. Gente, tem tempo para isso não, Jesus está vindo. Jesus está à porta. Que meninice é essa? Isso já está mais do que infantil. Nem criança. Se você assistir um culto aqui de dia de terça-feira, o Espírito Santo está falando claro aqui. Não tem